Vamos brindar, Mayara? Ai, queria. Não, mas ainda tem que esperar acabar o expediente. Depois das 19 horas a gente pode fazer. Eu depois das 20. Tá liberado depois das 20 para você, 19 19 eu começo. pra Vai você. aquele barulhinho faz... tss. Nós temos motivos, inclusive, para brindar. Hoje, 1º de agosto, é o Dia da Cerveja. Minas viu o número de cervejarias registradas triplicar em 6 anos. São 235 estabelecimentos, 102 cidades. Vamos destacar aqui Nova Lima, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberlândia. O crescimento coloca Minas Gerais como uma potência nacional no setor das cervejas artesanais. Isso gera empregos, movimenta turismo e valoriza a cultura local. Para a gente entender um pouco desse mercado, que é muito específico, nós temos o prazer de receber aqui o diretor do Sind Bebidas Minas Gerais, fundador das cervejarias Vals e Novo Brasil, Miguel Carneiro. Miguel, que bom que você atendeu o nosso convite para falar de um tema tão gostoso como esse, que é cerveja. Prazer estar aqui. Um maravilhoso estúdio, tá? Parabéns a 98. Muito obrigado pelo convite. Miguel, vamos conversar um pouquinho sobre esse crescimento expressivo. Há pouco tempo a gente não imaginava esse boom das cervejas artesanais em Minas Gerais. Minas Gerais, de repente, aparece como um dos estados mais promissores para cervejarias artesanais. O que é que foi o fator detonador, o criador desse crescimento tão expressivo aqui no estado? Bom, essa movimentação, ela já existe em outras partes do mundo. Na década de 80 foi a vez dos Estados Unidos. Nós fomos até um pouco tardio quanto à fundação de muitas cervejarias locais. E esse movimento não é exclusividade só do Brasil, mas é um fato muito interessante. Eu creio que as pessoas tinham muita necessidade de conhecer outros produtos, diferente das cervejas convencionais das grandes cervejarias. Aí esse movimento, ele apareceu, alguns poucos a se aventurar, primeiramente, eu particularmente fui um deles, e nós tivemos muito sucesso e assim, foi um movimento muito alegre, muito festivo. E, paralelamente a isso, o Brasil também veio concurso cervejeiro, vieram e notoriedade também, né? Eu mesmo tive empresa adquirida pela Ambev. Eu acho que isso acelerou muito a vontade, né, de outras pessoas terem um grande negócio com bebidas, talvez ser vendido. Enfim, acabou que eu fui parar nos Estados Unidos por conta dessa história de cerveja. Mas Minas Gerais despontou assim nacionalmente, porque hoje, na grande região metropolitana aqui, nós somos mais de 40 micro cervejarias. E o Belo Horizontino abraçou, adora boteco, né? Ele abraçou esse movimento. Eu brinco muito que lá pelos anos de 2010, 2011, até assinar em garrafa, igual um artista, eu assinava. O cara bebia e me pedia o autógrafo, né? No bar ou em outros locais. Então, assim, foi... Mas hoje esse movimento, ele está dando uma arrefecida. Ele não é tão grande mais. Mas o Brasil, hoje, está envolvido, mais de 2 milhões de pessoas são envolvidas com o mercado cervejeiro. É um movimento de quase 80 bilhões de reais. Então, é uma situação muito grande do ponto de vista financeiro. Certo. Tem uns dados aqui de 2023 que falam que já são mais de 235 cervejarias registradas aqui em Minas Gerais, isso que representa uma alta de mais de 150%. E você disse agora que o movimento está dando uma desacelerada. A que se deve agora essa queda, né? Se é que a gente pode chamar de queda, e quais são os principais desafios do setor agora aqui em Minas? O desafio é todo mundo se localizar mesmo dentro desse movimento, porque eu acho que tudo que dá uma acelerada muito grande, né? Nós fomos 3 ou 4 em 2006, 2007, dentro de Minas Gerais, e hoje, para virar 245, veio o cansaço também, né? Uhum. Mas tem cabimento cada local ter a cervejaria local, e tem população para isso, tá?
eu tenho certeza que o movimento ele startou, foi muito rápido, e agora ele deu uma estabilizada, mas ele vai retomar com a economia dando uma melhorada aí nos meses futuros, né, que eu ainda espero. Ele vai voltar a ser grande. Miguel, quando a gente fala em cerveja, na bebida, a gente pensa no café, no vinho, que tem a notoriedade da tipicidade da bebida, né? Muitos acham que, inclusive, é uma fantasia criada para poder vender mais aquele produto. No caso da cerveja, também há essa questão de tipicidade, a água utilizada, a forma de produção, a levedura que é utilizada, tudo isso caracteriza a cerveja de uma forma que possa ser definida assim como exclusiva naquele sensorial que ela se propõe. Essa pergunta é muito importante porque nós, no universo cervejeiro, nós fomos os primeiros a estar falando de produtos especiais, tá? Nossos produtos sempre foram quase autorais e, assim, cada cervejeiro aí tem muito orgulho do que ele faz. E é igual um bar que vende um alimento que é específico dele, a gente também tem as cervejas específicas nossas. Hoje, eu produzo mais de 40, 50 estilos de cerveja. Isso é uma loucura, tá? A gente tem que estar muito atento a tudo isso que você falou. São novos ingredientes que vão aparecendo, as técnicas são muito antigas, mas a gente está sempre reinventando. Hoje está aparecendo um movimento da cerveja sem álcool, e daí vai. Cada hora é uma moda diferente, tá? E assim, não são modismos extravagantes, não. São modismos que faz sentido. É interessante, Mayara, o que fala o Miguel, porque se você pega a história da cerveja, a cerveja é a bebida mais antiga do homem, né? Ela deriva do processo de fermentação do pão, que se assemelha até em algumas coisas, e ela vem desse processo de percepção. Eu tenho o alimento e eu tenho um outro tipo de alimento que eu consumo bebendo. Uhum. É até interessante falar sobre isso, porque na Europa, em alguns países da Europa, do mundo, a cerveja é considerada alimento e não bebida alcoólica. Isso é fundamental para entender a importância da cerveja na história do homem mesmo, dessa ligação. É a primeira bebida promovida pelo homem para se confraternizar, para se alimentar, para poder desfrutar a vida. Muito bem. Quer complementar? Eu quero complementar isso daí, porque a cerveja, na verdade, ela impulsionou muitos cientistas no mundo. O caso mais específico é do Louis Pasteur, né, que inventou a pasteurização, criou cepas de leveduras diferentes. Isso, assim, já tem quase 200 anos, tá? E novos países estão entrando nessas produções. A China veio muito forte também, e Bélgica, França, até o Brasil tem alguns aventureiros também, estão fazendo muito bem. Nós temos as próprias leveduras produzidas no Brasil hoje. Então, eu estou relembrando um caso aqui que não é tão legal de se falar, que aconteceu em 2020, onde houve a contaminação da cerveja aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Na sua opinião, houve algum tipo de modificação da relação do Belo Horizontino, que é muito botequeiro, com as cervejas artesanais? Qual que é a avaliação que o senhor faz 5 anos, né, após esse incidente que aconteceu? Primeiro, eu lamento muito esse incidente. É difícil da gente colocar culpabilidade, né, nas pessoas ou nos colegas, mas infelizmente foi um fator negativo, tá? No mercado. Algumas pessoas tiveram um receio, né, de consumir um produto que é feito numa pequena cervejaria. Mas assim, nossos produtos, as pessoas estão entendendo hoje, nossos produtos são autorais, eles não são, a gente não participa de uma grande cervejaria. A gente faz em pequenas quantidades, mas todo o aspecto científico é preservado, todo o aspecto de operacional, de produção, tem uma vigilância muito grande, tá? Que isso também alertou os órgãos federais a estar fiscalizando com mais assiduidade, né, as fábricas de bebida. Eu creio que foi bom, tá? Não especificamente o caso lá, infelizmente, algumas pessoas, né, sucumbiram à vida delas, mas
Para nós, hoje, o saldo disso tudo foi muito bom, tá? Porque hoje a gente pode provar que a gente faz cervejas igual às grandes empresas. Uhum. Tem um tema que é muito falado na economia, cada vez mais se destaca na economia, que é a economia colaborativa. Você tem um processo econômico e cria cadeias de pequenos produtores, de negócios locais envolvidos com esse processo econômico. As cervejarias artesanais fazem parte desse ciclo colaborativo de economia? Infelizmente, a gente está um pouco desunido, tá? Eu gostaria de ter mais união, porque desde a pandemia a gente não está andando de bando igual a gente andava, né? Uhum. E que eu acho coisas muito positivas, porque a nossa movimentação ela é muito bonita, ela está ligada à cultura, ela está ligada às raízes do nosso povo. E hoje a gente usa muito ingrediente brasileiro. Nós mesmos plantamos lúpulos, né, que é uma novidade, né, para as cervejarias brasileiras, e vem crescendo. Alguns agricultores no sul de Minas estão plantando mais lavouras, tá? Então nós estamos criando uma sinergia, tá, com muitas outras coisas, tá, que não envolve especificamente só fazer cerveja. Mas é legal, hoje Tiradentes desponta muito, a cena local lá de festivais. Belo Horizonte tem muitos festivais de rua também, mas eu acho que ainda poderia ser melhor essa união. Bom, dia da cerveja. Numa sexta-feira não tem nada melhor. Eu ia pedir para ele indicar aí um tipo, não fala a marca para a gente não causar inveja em ninguém. É interessante que eu tinha uma pergunta muito parecida com essa também, que você vai indicar um tipo de cerveja que a Mayara está pedindo? Para brindar hoje, sexta-feira. Para brindar na sexta-feira. Mas me diga uma coisa, se eu pegar uma cerveja fabricada por uma grande cervejaria e uma cerveja do mesmo tipo, fabricada por uma cerveja artesanal, a diferença é bem acentuada, né? Olha, felizmente para nós é bem acentuada, tá? Porque você fazer cerveja em grandes volumes, ela requer cuidados muito maiores, assim, porque a cerveja vai viajar, então é uma pasteurização mais insistente. Aqui a gente consegue vender, inclusive, cervejas frescas, né? A maior parte dos bares, as cervejas são frescas. As cervejas vão em barril, invasou no dia de ontem e já está no bar hoje. Então, essa é uma vantagem muito grande, né? É igual uma comida que você compra congelada na prateleira e uma comida que você faz em casa, assim, brindando a família, né? Então, nós, no mundo, no universo da cerveja artesanal, a gente tem essa vantagem. Nós estamos, assim, muito na frente em relação a isso. E agora indique a cerveja da Mayara. Fica à vontade. Ela fechou praticamente todas as micro cervejarias dela. Tá? Ela não estava dando sustentabilidade para ela manter essas micro cervejarias. Então voltou para nós a situação de produzir cervejas em pequenas quantidades, pequenos volumes, mas cervejas com originalidade, com um caráter autoral. Então muito bem. Indica a cerveja da Mayara. Porque agora, vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar alguns critérios. Agora, nesse climazinho de Belo Horizonte, nós estamos meio inverno. A gente não vou falar que está muito inverno, porque não está muito frio, está mais ou menos. E ali para sentar, para comer acompanhado com uma comida de estufa de boteco, assim, o que você indica? Que tipo de cerveja? Sempre a Pilsen, ela é mais recomendada em todas as situações. Mas quinta-feira próxima, né? É o IPA Day, né? Eu adoro o IPA. Vou confessar para você. Então, acertou sem saber. Eu adoro. A IPA é uma cerveja que tem feito a festa de nós, pequenos produtores, porque ela é servida fresca, com um amargor característico, com os aromas dos lúpulos característicos. Nós estamos saindo muito na frente com isso. Então, IPA é com a turma que produz em pequenos lotes. Você será o responsável pela bebedeira de Mayara nessa sexta-feira. Não é assim, não. Olha só. Ela vai beber toda a IPA do mundo a partir de agora. Adorei. Muito obrigada, viu, Miguel?